O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Taixad, escreveu uma paródia sobre a música del trío Los Panchos. Lembra essa? Quizás, quizás, quizás. Ele escreveu uma que chama Gastar, gastar, gastar. Sempre que me perguntam se vamos fazer cortes, eu digo, eu cumpro ordens. Gastar, gastar, gastar. Essa é a modalidade do Taixad, é isso aí. Ele vai deixar o governo até fim de fevereiro. Apesar de apelos de lideranças petistas, ele tem insistido que não pretende se candidatar a nenhum cargo eletivo. Sua ideia seria coordenar a campanha de Lula à presidência da República. Para substituí-lo na Fazenda, Haddad sugeriu o nome do atual secretário executivo da pasta, Dario Durigan. Aí uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com a mesa. O ministro Haddad deve estar ganhando hoje uns 40 mil reais, mais ou menos, como ministro, e mais um tanto como do Conselho da Hidrelétrica Itaipu, a binacional, e ele vai deixar o Ministério da Fazenda para se dedicar à coordenação da campanha. Qual é o salário que pode ter como coordenador de campanha? Talvez não mais, né? Porque o partido tem uma verba enorme, né? Mas vai dar um salário de 80 pau? Acho que sim. Não, mas tem que pagar, a partir de janeiro, vai ter que pagar mais de 50, não é? Mais de 50 mil? Vai ter que pagar IR. Vai ter que pagar imposto de renda retido na fonte. Eu não consigo entender muito bem essa lógica. Deixar o ministério para ir coordenar uma campanha, salvo que... Aí vem a outra. Se o Lula ganhar, ele vai de ministro da Economia. Qual é a graça? Então, eu sou ministro, aí deixo de ser ministro para ajudar Lula a ser presidente. Se ele for presidente, eu volto a ser ministro. Fica de ministro, pô. Ou não? Segré, eu acho que aqui é uma história que está mal contada. Primeiro porque eu acho que o Fernando Haddad tem alguns sonhos políticos. Um deles, ser candidato ao governo de São Paulo, ser candidato ao Senado por São Paulo. Então, para isso, ele precisa sair do governo para poder estar habilitado politicamente. O discurso é, vou coordenar a campanha do Lula, mas se precisar, eu sou candidato em São Paulo, ao Senado, ao governo. Então, na verdade, isso é uma estratégia para ele estar habilitado na próxima eleição. Então, eu não compro esse discurso de que ele vai ser coordenador da campanha do Lula. Se isso for verdade, isso é uma ótima notícia, porque a chance do Lula perder aumentou com o Haddad coordenador da campanha, né? Porque pela incompetência dele, a chance aumentou. Agora, as pessoas perguntam, né? Aliás, é a nossa enquete. A economia vai melhorar, piorar ou vai ficar a mesma porcaria? Por que eu votei que vai ficar a mesma porcaria? Porque o Fernando Haddad não é o ministro da Fazenda. Ele não é. Esse que é o engano que as pessoas têm. Seria até injusto eu dizer que o Haddad foi o pior ministro da Fazenda da história do Brasil, porque em nenhum momento ele foi o ministro da Fazenda. Eu lamento informar que o ministro da Fazenda do governo Lula III chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. A economia é uma porcaria por culpa do presidente da República, que é alguém assim, ó, que não consegue enxergar 2 palmos e que é um gastador. Ele acha que ele tem que torrar todo o dinheiro do mundo para fazer a economia crescer na marra, jogando o Brasil num abismo fiscal que só gera inflação, juros altos e, portanto, menor crescimento econômico. Aliás, ontem, por coincidência, saiu o PIB calculado pelo Banco Central referente ao mês de outubro e houve uma queda de 0,25%. O que já indica um quarto trimestre horrível para a economia. O terceiro já foi uma porcaria, o quarto será também uma porcaria. O que indica que o ano que vem vai ser um ano muito difícil para a economia. Culpa de quem? Do Haddad? Não, é culpa do Lula. O culpado tem nome e sobrenome, Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, ele é o ser a ser combatido no ano que vem. O Haddad é um fantoche. Vai assumir lá o secretário executivo, Dario Durigan. Outro fantoche, não manda nada na economia. E eu quero só para concluir, fazer aqui uma diferenciação muito grande do que foi o Lula I com o Lula III. No Lula I, havia um ministro da Fazenda chamado Antônio Palocci, que era tão político quanto o Haddad. A diferença é que o Palocci tinha autonomia. E o Palocci pode ter um monte de defeitos. Um deles é ser de esquerda, mas burro ele não é. Ele montou uma baita equipe econômica, tinha o Meirelles do Banco Central, tinha o Marcos Lisboa na Secretaria de Política Econômica, tinha o Joaquim Levy no Tesouro. E sabe o que eles fizeram? Repetiram a política econômica do Fernando Henrique Cardoso e do Armínio Fraga. Sabe o que aconteceu no Lula I? A economia cresceu.
A diferença é que agora o Haddad é um fantoche, não tem opinião sobre nada, e o único mérito dele foi aumentar a arrecadação. Isso ele merece prêmio Nobel, de taxar as pessoas, de cobrar o contribuinte. Agora, em termos econômicos, quem manda e quem é o culpado pelo fracasso do Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. João Belucci, o Haddad está caindo fora do barco? Eu acho que não, viu, Segre? Até porque, como o Luiz Arthur bem colocou, eu acho difícil ele não disputar nenhum cargo ou ficar simplesmente na campanha, até porque ele concorreu no lugar do Lula quando o Lula estava na cadeia, né? Quando o Lula estava preso, foi o Haddad que concorreu e ia lá usar a máscara do Lula, lembra? Ele ficava, eu não sou o Haddad, eu sou o Lula, e mesmo assim não deu certo, que o Bolsonaro foi eleito. Então ele tem o histórico, como eu mencionei, ruim aqui na prefeitura, saiu com a pior taxa de aprovação de prefeitos. No MEC, quando ele foi o ministro da Educação, aparelhou ainda mais o MEC, que também quando a direita esteve no poder, não teve nenhum êxito nessa despetização da máquina. Então ele teve aquele Enem, lembra? Ele teve um Enem que vazou as provas, teve que cancelar o Enem às pressas, assim, foi uma tragédia mesmo o Haddad. Agora ele deixa a Fazenda, né, com muitos impostos, essa reforma tributária que a gente vai ter a partir do ano que vem, 2 sistemas em conjunto, é uma coisa extremamente confusa, mas certamente a carga tributária vai aumentar. Ele deixa isso de presente para todos nós. Mas eu acredito que ele vai concorrer, se tiver que arriscar, ao Senado, Segre, porque a direita está muito confiante em 2 vagas, mas eu não estou tão confiante assim, porque você tem uma porcentagem ali que sempre vota na esquerda, ainda mais o Haddad, que é essa esquerda mais festiva, Vila Madalena e tal, né, que ele tem esse viés acadêmico também, então eu acredito que ele sai para concorrer, sim, isso não, e uma coisa não impede a outra, né, coordenar as campanhas e concorrer, sendo que ele hoje na fila ali após o Lula, se não é o herdeiro do Lula, é um dos que está mais próximos, né, e coleciona derrotas, né, impressionante como ele vai coordenar campanhas colecionando derrotas, sendo um multiderrotado em eleições, Segre.